A empresa pode mudar o empregado de função? Bom, eu vou falar um pouquinho sobre isso no vídeo. Peço que você assista até o final, tentarei ser bem rápido. E se esse vídeo for útil, somente se esse vídeo for útil, se você gostar, se inscreve aqui no canal, curte e compartilha também, tá? Mas vamos lá ao que interessa. Antes da gente entender sobre essa questão de troca de função, a gente tem que entender um pouquinho sobre acúmulo e desvio de função e também quando que atividades diferentes fazem parte da mesma função, que aí é o ponto mais complexo e que é bem discutível, tá? Mas calma que eu vou explicar isso direitinho. O acúmulo de função é quando o empregado é contratado para exercer uma função e ao mesmo tempo também exerce outra função diferente daquela que ele foi contratado. Obviamente aí está acumulando. Já o desvio de função acontece quando o empregado é contratado para uma função e acaba exercendo outra função completamente diferente daquela que ele foi contratado. Ambas as práticas não são permitidas e aí pode resultar processo. Tem uma série de pedidos que pode ser feito aí no processo, talvez rescisão indiretas, dependendo da situação, dano moral, equiparação salarial. Não vou me estender muito nisso. Eu acho que eu já tenho vídeo aqui no canal falando sobre isso. Eu vou tentar encontrar e deixar o card aí em cima. Qual que é o grande problema, tanto no acúmulo como no desvio de função? É identificar de fato que está ocorrendo um acúmulo ou desvio de função, porque em alguns casos o que pode estar acontecendo é que a atividade que está sendo exercida é diferente, mas faz parte da função que o empregado foi contratado. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. Uma pessoa é contratada um vendedor ou uma vendedora para trabalhar em uma loja. E aí o chefe lá, o gerente, pede para essa pessoa organizar o estoque ou passar um pano numa prateleira ou passar um pano no chão. Existem muitos entendimentos na justiça de que essa atividade ali de organizar o estoque ou fazer uma limpeza na loja não é um acúmulo ou um desvio de função. É somente uma atividade que faz parte daquela função que o empregado está contratado, porque para exercer aquela função ali de vendedor precisa manter o ambiente limpo, precisa manter o ambiente organizado. Então não está ocorrendo de fato uma ilegalidade, apenas é uma atividade diferente, mas que se insere dentro daquela função que o empregado está contratado. Gente, eu sei que talvez tenha ficado um pouco confuso e por isso que eu dei esse exemplo, mas na prática realmente é muito difícil às vezes identificar que está ocorrendo um acúmulo ou um desvio de função, tá? E por isso que tem muitos processos debatendo isso, mas a justiça ela é bem assim rigorosa para conceder esses pedidos, então tem que ter muito cuidado na hora de pedir e tem que ter provas robustas ali de que realmente está ocorrendo um acúmulo ou desvio de função. E agora que vocês entenderam essa diferença, eu sei que eu dei uma volta grande aí, mas vamos ao que interessa, que é a efetiva troca de função. Né? Embora eu citei que em alguns casos é difícil identificar que isso ocorre, mas em outros realmente é muito fácil de identificar essa troca de função. E muitas vezes a empresa vai propor ao empregado trocar de função. Vou dar um exemplo bobo aqui para vocês, eu gosto de trabalhar com exemplo. A empresa contrata lá, por exemplo, um frentista, está trabalhando lá no posto, abastecendo direto nas bombas, e aí a empresa resolve colocar aquele funcionário ou aquela funcionária como assistente administrativo, um funcionário lá do RH, do Recursos Humanos. Tá claro ali que está ocorrendo uma troca de função. Só que, para isso ser totalmente legal, para isso ser totalmente de acordo com a lei, a empresa tem que conversar com esse empregado e aí nascem alguns requisitos que eu vou citar aqui para vocês. Primeiro requisito, tem que haver a concordância desse empregado. Não pode existir uma troca de função sem a concordância do empregado, porque quando há uma troca de função está ocorrendo uma alteração no contrato de trabalho e o contrato de trabalho ele não pode ser alterado se não houver a concordância e a autorização do empregado. O segundo ponto que é importante também é fazer um termo aditivo ao contrato de trabalho constando expressamente que está sendo alterada a função do empregado ou da empregada e, obviamente, fazer a anotação devida na carteira de trabalho. Tá? É muito importante manter a anotação na carteira de trabalho. E o último ponto que é muito importante vocês entenderem é que não pode haver uma redução de salário quando ocorrer essa troca de função, porque existe um princípio no direito do trabalho que veda, que proíbe a redução de salário dos empregados. Salvo raríssimas exceções, tá? Nós tivemos exceção aí durante a pandemia, que eu também não vou me estender aqui nessas exceções, mas em regra não pode ter redução do salário do empregado. Então, se a empresa te propõe te trocar de cargo, te trocar de função, ela não pode reduzir o seu salário, ou mantém o mesmo salário e você muda ali as atividades que está fazendo, ou aumenta o salário, mas reduzir não pode. Então fica aí esses 3 pontos resumindo para vocês.
concordância do empregado, mudança no contrato de trabalho e na carteira de trabalho, a devida anotação, e o salário não pode reduzir. Se tiver preenchido esses 3 requisitos, a empresa sim pode realizar a mudança de função. Eu espero que tenha ficado claro. Se vocês tiveram alguma dúvida, pode comentar aí. Eu estou sempre trocando uma ideia com o pessoal, estou sempre respondendo o pessoal que comenta. E é isso, até o próximo.